segundo ano, bom dia, boa tarde novamente. Sejam bem-vindos à nossa aula de História desta quarta-feira, dia 11 de agosto. Nós começaremos a estudar esta disciplina. Muito bem, turma, na nossa aula de História, nós vamos escutar, aprender um assunto novo, algumas curiosidades sobre uma data comemorativa que é exatamente hoje, dia 11 de agosto. Você sabe o que é que nós estamos comemorando nesta quarta-feira, dia 11? Já eu vou contar para vocês. Hoje nós vamos aprender um relato, um fato, coisas bem interessantes sobre essa data comemorativa. Eu vou pedir que você separe os materiais da nossa aula. Vamos lá? Nós vamos precisar da nossa agenda. Assim como todos os dias você anota a sua tarefinha de casa aqui, pegue sua agenda, estojinho na mão, pegue também o seu caderno de história. Hoje nós não vamos utilizar o livro, as nossas atividades serão realizadas apenas no caderno. Ok, turma? Muito bem, materiais separados. Vamos anotar segundo ano a nossa agenda de hoje. Você vai abrir aqui a sua agenda, dia 11. Abra aqui sua agenda no dia 11. Atividade de história no caderno. Ponto e vírgula. Aprender mais 205. Ponto final. Pause o vídeo para anotar a sua agenda, atividade de história no caderno, aprender mais, página 205. Nós vamos começar com a correção da tarefa de casa da aula passada. Você respondeu? Pegue seu caderninho de história que nós vamos corrigir agora. A tarefa de casa que passei para vocês foram apenas 3 questões bem facinhas e vocês estudaram comigo na aula passada sobre a escola. Nós aprendemos que a escola, vocês também aprenderam nas aulas de ética, que a escola é a nossa segunda comunidade. Na escola nós aprendemos coisas muito legais, fazemos muitos amigos e nos divertimos. Nós aprendemos que existem escolas diferentes que podem tanto ser perto como longe da nossa casa. Tem as escolas particulares e as escolas públicas e tem aquelas escolas que ficam mais distantes da cidade, são as escolas da comunidade rural. Só que agora nós vamos começar com a correção, ok? Pegue então seu caderninho de história. A primeira questão que eu passei foi a seguinte: ordene as palavras e forme uma frase. Vocês viram que nessa primeira questão eu coloquei 8 palavras e nessas palavrinhas elas estavam todas misturadas, mas eu também coloquei o número de cada uma delas para que você coloque na ordem e forme a frase corretamente. A primeira palavrinha de número 1 foi a palavra toda. Só que vocês observaram que essa palavrinha toda eu coloquei com T maiúsculo. Por que eu coloquei com T maiúsculo? Porque ela é o início da frase, muito bem. No início das frases, nós sempre colocamos letra maiúscula. Portanto, aqui, nessa primeira questão, vocês colocaram a primeira palavrinha, essa é a resposta do primeiro quesito, vocês colocaram a palavra toda. Palavra de número 1, toda. Palavra de número 2, foi a que eu coloquei agora há pouco, toda criança. Só que entre as palavras nós precisamos colocar um espaço. Eu não vou pegar as palavras e colocá-las todas agarradinhas umas nas outras. Não, precisa ter um espaço entre elas. Toda. Palavra de número 2, criança, com cedilha. Criança se escreve com cedilha. O som é de S, mas eu escrevo com cedilha. Toda criança. Palavra de número 3. Qual foi a palavra de número 3? Tem. Toda criança. Dá um espaço. Tem. Toda criança tem. Palavra de número 4. Qual foi? Foi a palavrinha direito.
Toda criança tem direito. Não se esqueçam da letrinha I no meio da palavra. Toda criança tem direito. Não é direto, é direito, para não misturar. Depois, palavra de número 5. Foi a letrinha A. Sozinha, separada das outras palavras. Você não vai colocá-la agarradinha com outra, não. Assim como as outras. A palavra de número 6 foi frequentar. Q-U-E-N. Frequentar. Termina com R. Frequentar. Olha o sonzinho do R. Frequentar. Palavra de número 7. Depois foi uma. Palavrinha uma. E a palavra de número 8 foi escola. E esta foi a frase que nós formamos. Toda criança tem direito a frequentar uma escola. Esse é um dos direitos que todas as crianças do mundo têm, de frequentar uma escola para que ela possa aprender e se desenvolver. Questão de número 2. Desenhe e escreva o nome dos materiais que você usa durante as aulas. Você poderá ter materiais diferentes dos seus amigos, afinal de contas os materiais eles são pessoais. No geral, a maioria dos alunos usa o que para estudar? O que você pegou agora há pouco para começar a nossa aula online. Você pegou o seu caderno, esse aqui é uma sugestão de resposta, certo? Questão 2. E você escreveu também no caderno. Caso você tenha escrito, desenhado o caderno, você escreve o nome dele. Pode ser embaixo ou ao lado, ok? Caderno, olha o R no meio da palavra. Nós usamos também, bem comum, os livros. Nós estudamos sim com os nossos livros. Aqui você pode colocar, por exemplo, a palavra história. Esse aqui também é sugestão. História. Bem, história. Esse aqui é o livrinho de história. Escreve também a palavra livro. Caso você tenha desenhado o livro, você coloca também a palavrinha. Além do livro, nós usamos também qual é o objeto que nós usamos para guardar os nossos lápis? Os nossos lápis de cor, nós usamos isso mesmo, o estojo. Dentro do estojo, nós guardamos esses materiais menores para você não perder, pois lápis e borracha é comum de perder, porque eles são objetos pequenos. Escreva também a palavra estojo, caso você tenha desenhado. Estojo, nós usamos, e dentro do estojo vai o quê? Vai o lápis, que você também usa diariamente. Coloca lá a palavrinha lápis. Além do lápis, você também usa a sua borracha. Escreve lá a palavrinha borracha. Borracha é com 2 R's. R-R. C-H-A. Borracha, esse CH tem som de X, mas nós escrevemos com CH. Lembra da família do chá, xé, xixó, xuxão? Pois é, essa daqui é um exemplo de palavra que tem o CH, borracha. E no mais, você usa também até uma garrafa para colocar sua água, para você se hidratar, porque também é necessário se hidratar durante o estudo. Garrafa com RR e outros materiais, lápis de cor, apontador, régua também, cola, papéis. No mais, vocês desenharam, eu acredito que a maioria de vocês desenhou esses aqui, pois são os mais comuns. Ok, turminha, muito bem, questão 2 corrigida. Vamos agora para a terceira questão. Vamos corrigir. E nessa terceira questão, você vai desenhar o espaço escolar que você mais gosta. Resposta pessoal, desenhe e pintem à vontade. Tia, posso escolher mais de um?
Sim, fiquem à vontade. Se você quiser colocar mais de um espaço escolar, você colocará a seu gosto. Ok, turma, tarefa de casa corrigida. E o nosso novo assunto de hoje é sobre a data comemorativa, que é comemorada exatamente hoje, dia 11 de agosto. É um dia muito importante para você, aluno, para você, estudante, pois hoje é o Dia do Estudante. Só que antes dessa data ser criada, aconteceu alguma coisa. Tem uma história por trás dessa data comemorativa e você vai aprender agora qual é o real significado do Dia do Estudante, quem foi que criou essa data, qual foi o motivo que levou essa pessoa a criar essa data. Vamos ouvir com atenção? Você vai aprender agora o significado do Dia do Estudante e a história por trás dessa data comemorativa. 11 de agosto, Dia do Estudante. No dia 11 de agosto, celebra-se o Dia do Estudante, uma homenagem a esse ofício nobre e importante na vida de todas as pessoas. A escolha do dia 11 de agosto deu-se durante o centenário da fundação do curso de Direito em Olinda e São Paulo, o que foi feito por decreto de Dom Pedro I em 1827, olha, muito tempo atrás. Importância de estudar. O ato de estudar é algo que levamos por toda a vida, pois nesse processo de desenvolvimento e formação enquanto seres humanos, passa obrigatoriamente por ele. Muitos acreditam que o estudo é algo apenas para crianças e jovens. Mas estudar é crucial na nossa formação enquanto cidadãos. E pessoas assim como no nosso desenvolvimento enquanto profissionais, sendo uma prática que deve ser contínua. Tem pessoas que acham que apenas crianças e jovens devem estudar. Essas pessoas estão enganadas. Todo mundo deve estudar. Mesmo as pessoas que já têm sua formação, elas também têm o direito de aprender coisas novas, fazer cursos e assim elas se aperfeiçoar e se especializar, quem sabe, em outra área. Pois o estudo nós levaremos por toda a nossa vida. Tudo aquilo que nós aprendemos, ele será muito bom para a nossa vida profissional, para o nosso convívio social com outras pessoas, e aprender nunca é demais. Ser estudante é algo tão importante que existe uma data comemorativa que é hoje, 11 de agosto, para celebrar todos os estudantes do Brasil. Enquanto cidadãos, nós podemos aprender a importância do convívio em sociedade e ser aptos a entendermos determinados problemas sociais e, em alguns casos, até mesmo propor soluções para eles. Nós estudamos na escola que existem sim problemas sociais em toda a humanidade, por todo o mundo. Nas cidades, nos bairros, sempre acontecem alguns problemas e que nós estudantes, nós que estudamos, você que estuda, você também pode proporcionar, criar, ter ideias para solucionar os problemas, inclusive até do bairro que você mora. Estudar também é bom para isso. Estudar nos auxilia a compreender melhor o mundo e toda a diversidade cultural que existe nele. Por fim, mas não menos importante, nenhum dos outros usos do estudo está a possibilidade que essa ação nos dá em relação ao futuro profissional. Para você, aluno, se tornar um profissional, você precisará estudar. O estudo, ele requer muito esforço, ele requer dedicação, e para você que está crescendo, está no segundo ano, tem um caminho pela frente que vocês vão aprender anualmente. Todo ano vocês vão aprender coisas novas, todo mês, toda semana vocês estarão sempre aprendendo. E à medida que vocês vão crescendo, vocês aprenderão mais e mais. Assim percebemos que estudar é algo muito importante e que devemos levá-lo como um hábito. E é o que você está fazendo agora. Afinal, é necessário estar sempre atualizado em relação ao conhecimento produzido e aquilo que acontece no mundo.
Estaremos na posição de estudante durante boa parte de nossas vidas, sendo assim, é justo que haja um dia para homenageá-la. Claro, nós estudamos bastante, então é óbvio que existe sim uma data comemorativa, pois o estudante, você aluno, você estudante, você é muito importante. Só que essa data, ela está relacionada com o decreto imperial de Dom Pedro, o imperador do Brasil, entre 1822 e 1831. Em um período conhecido como Primeiro Reinado. Quando vocês estiverem um pouquinho maiores, vocês estudarão sobre a história do Brasil, sobre os presidentes e imperadores que aconteceu bem antes dos que nós temos agora. Esse decreto foi emitido no dia 11 de agosto de 1827 e tratava da criação do curso de Direito em São Paulo, a primeira faculdade do Brasil, no estado de São Paulo. E também, além da primeira faculdade que foi colocada lá no estado de São Paulo, aqui no nosso estado, em Pernambuco, especialmente na cidade de Olinda, que é a cidade que fica localizada a nossa escola, foi também implementada a primeira faculdade. Na época, o Brasil não possuía nenhuma instituição que ofereça ensino superior em direito e os interessados deveriam mudar-se para Portugal, caso quisessem fazer esse curso. Se as pessoas aqui do Brasil, naquela época do Brasil Império, quando tinham imperadores reinando aqui, antes dos presidentes chegarem, as pessoas precisavam ir para Portugal, sair do Brasil, sair do nosso país e estudar lá fora, porque aqui no Brasil não tinha nenhuma faculdade. E a criação dessas duas faculdades, tanto em Olinda quanto em São Paulo, foram as primeiras faculdades que surgiram aqui no Brasil com o curso de Direito. E por causa disso foi criada essa data comemorativa. As duas faculdades ficaram marcadas na história brasileira porque foram as primeiras do tipo do país que no século XX só possuía cursos de medicina no Rio de Janeiro e de cirurgia em Salvador. Os cursos de Direito em São Paulo e Olinda ajudaram na formação de intelectuais que foram importantes na sociedade brasileira ao longo do século XX. E ambos existem até hoje. Considera-se como data da fundação deles o dia 11 de agosto por conta do decreto, mas o curso de Direito em São Paulo entrou em funcionamento no dia 1º de março de 1828. E em Olinda, as atividades acadêmicas foram iniciadas em 15 de maio de 1828. 100 anos depois, em 11 de agosto de 1927, celebrações foram realizadas para comemorar o centenário dos dois cursos daqui, o de Olinda e o de São Paulo. E durante elas, o advogado Celso Granley sugeriu que o 11 de agosto fosse convertido em um dia de homenagem ao estudante. A sugestão que ele deu acabou pegando e a data ficou conhecida aqui como Dia do Estudante. 10 anos depois da sugestão, foi fundada em São Paulo a União Nacional dos Estudantes, conhecida como UNI. A Fundação UNI aconteceu em 11 de agosto de 1937 e essa instituição foi criada com o intuito de lutar pela garantia dos interesses dos estudantes de ensino superior no Brasil. Só que será que existe, além dessa data de 11 de agosto, fora do Brasil, será que existe uma outra data comemorativa? Vamos aprender agora. Existe um dia do estudante fora do Brasil? A resposta é sim, existe. Fora do Brasil existe uma data comemorativa chamada de Dia Internacional dos Estudantes e ela é realizada anualmente em 17 de novembro, daqui a alguns meses. Essa data foi escolhida em homenagem a estudantes que lutaram contra a invasão dos nazistas na Tchecoslováquia durante a Segunda Guerra Mundial, alguns anos atrás. Vocês também aprenderão, você aluno do segundo ano, quando estiver maiorzinho, você aprenderá sobre o que foi essa Segunda Guerra Mundial. E esse Dia Internacional dos Estudantes, que é comemorado no dia 17 de novembro, é uma homenagem à memória e bravura de um grupo de estudantes da antiga Tchecoslováquia que lutaram corajosamente contra as tropas nazistas que invadiram o país durante a Segunda Guerra Mundial. Em 17 de novembro de 1945,
1939, a Federação Central de Estudantes Tchecoslovacos foi invadida pelos nazistas. A origem do Dia dos Estudantes foi criada em 1941, em Londres, através da iniciativa do Conselho Internacional de Estudantes, durante a Segunda Guerra Mundial, numa universidade da antiga Tchecoslováquia. Ela fica localizada no centro da Europa. A Tchecoslováquia foi criada em 1918, ao fim da Primeira Guerra Mundial. Quando vocês aprenderem sobre os continentes que existem no nosso mundo, no nosso planeta, o continente europeu ele fica bem distante daqui do Brasil, que nós estamos localizados na América do Sul. Vocês estudarão um pouco sobre os países europeus, as coisas que aconteceram no passado na Europa, incluindo essa Segunda Guerra Mundial que eu falei. Vocês também estudarão sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial quando vocês estiverem um pouquinho maiores. Só que esse Dia Internacional dos Estudantes, ele foi criado para homenagear esses estudantes que estavam lutando por seus direitos na época que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram aquela escola que eles estavam. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses estudantes, eles lutaram contra os direitos que eles tinham. Afinal de contas, estudar é um direito que todo mundo tem. E eles lutaram tanto pelos seus direitos que aconteceu essa data comemorativa, essa outra data comemorativa, dia 17 de novembro, para comemorar, para homenagear esses estudantes que lutaram tanto por seus direitos. Só que aqui no Brasil é comemorado hoje o Dia do Estudante, no intuito de homenagear as faculdades que foram criadas aqui no Brasil com o curso de Direito. Até então no Brasil não existia faculdade, as pessoas tinham que ir para fora, viajar por muitos dias, pois ainda não havia sido criado o avião, não tinha os aeroportos e as pessoas precisavam viajar num navio por vários dias, várias semanas. E aí, quando foi criado as faculdades aqui no Brasil, tanto em Olinda quanto em São Paulo, surgiu a ideia de comemorar, de homenagear esses estudantes que são pessoas tão importantes. Você, aluno, poderá sim fazer a diferença no nosso país. Se você estudar bastante, você poderá adquirir muito conhecimento e auxiliar as pessoas que estiverem ao seu redor. Ok, turma, vocês agora aprenderam um pouco mais sobre o Dia do Estudante, que foi uma homenagem para essas duas faculdades criadas aqui. Ok, turminha? Muito bem, nós vamos continuar a nossa aula de História agora com a atividade para casa. Agora de classe eu não vou passar a atividade para vocês, pois foi apenas essa conversa para você aprender sobre a história do Dia do Estudante. Você vai pegar o seu caderninho de história para copiar a tarefinha de casa, ok? Então pegue, por favor, o caderninho de história que nós vamos começar a escrever. Muito bem, pegaram o caderninho de história, vamos agora começar com o cabeçalho Escola Dinâmica. Dinâmica tem acento circunflexo no A. Coloquem a data de hoje. 11 de agosto de 2021. História. Uma linha, deixa essa linha toda em branco. Primeiro quesito. Primeira pergunta é a seguinte: qual data? São perguntas bem fáceis. Comemora-se Qual data comemora-se o Dia do Estudante? Bem facinho essa você já sabe. Ponto de interrogação, pule 2 a 3 linhas, dependendo do tamanho da sua letra. Segunda pergunta. Qual o nome do imperador do Brasil
de imperador do Brasil? Na época. Época tem acento agudo, não é? Na época da criação desta data comemorativa. Ponto de interrogação, certo? A palavrinha não coube toda aqui, então eu vou colocá-la embaixo. Comemorativa. Ponto de interrogação. Pule aproximadamente de 2 a 3 linhas também. Terceira. Por que separado sem acento? Esta data foi criada. Ponto de interrogação. Essa aqui você vai precisar pular um pouquinho mais, porque ela poderá ter uma resposta maior. Por que esta data foi criada? Qual foi o objetivo? Em homenagem a quem? Você vai escrever nessa terceira questão. A quarta questão, você acha importante estudar? Você, aluno do segundo ano, acha importante estudar? Por quê? Resposta pessoal. Aqui você deixará mais ou menos umas 3 linhas. Depois que vocês acabarem esta, eu vou colocar a quinta questão, certo? Pulem as linhas que nós vamos fazer o quinto quesito. Na quinta questão, você escreverá isso daqui. O que você quer ser quando crescer? Já escolheu sua profissão? Comente abaixo. Você vai pausar o vídeo, vai copiar e responder essa atividade. Ok, turma, muito bem, nós estamos encerrando nossa aula de História. Respondam essa atividade e na próxima aula de História nós faremos a correção. Ok, turminha, muito obrigada pela sua participação na nossa aula de História e eu te vejo já já na aula de Matemática. Um beijo, segundona, e até daqui a pouco. Tchau, tchau!